pessoal, tudo bem? Então, finalmente chegou a hora da gente dar o start nos fundamentos da teoria musical para iniciantes no piano. Mas não é só para a galera do piano não, é para todo mundo que tem interesse em dar início aos seus estudos musicais. E para isso a gente vai começar falando sobre o que vem a ser a tal teoria musical. Teoria musical, na verdade, é o estudo dos elementos que compõem a música, é o estudo da formação da música. É um conjunto de sistemas destinados a analisar, compreender, classificar, comunicar a música, certo? E o que vem a ser música, pessoal? Além, claro, de apreciar o belo. Música é a arte de combinar os sons de forma simultânea e sucessiva, com equilíbrio, com ordem e com proporção dentro de um tempo. Isto é música. E para a gente compreender melhor o que vem a ser música, a gente precisa compreender as 4 partes que compõem a música. São elas: melodia, harmonia, contraponto e ritmo. O que vem a ser a melodia, pessoal? Melodia é um conjunto de sons que são tocados de forma, ou cantados, né? De forma sucessiva. Ou seja, um de cada vez e cada um no seu quadrado. Já a harmonia, pessoal, importante colocar aqui, ó, a melodia, ela é a forma horizontal, é a composição horizontal da música, certo? Já a harmonia é um conjunto de sons dispostos de forma simultânea, ou seja, uma aglomeração linda, maravilhosa, todo mundo junto aqui e agora. E é também a composição dos sons na forma vertical, certo? Muito bem. E contraponto? O que vem a ser contraponto? Contraponto, gente, é um conjunto de melodias que se encaixam de forma simultânea. Ou seja, é a forma, a composição, tanto na horizontal quanto na vertical da música. E aí, para finalizar essas 4 partes que compõem a música, a gente tem o ritmo. E o que vem a ser o ritmo? O ritmo, gente, é a ordem e a proporção dos sons dispostos tanto na melodia quanto na harmonia, certo, pessoal? Então, ritmo é a ordem e proporção que constituem a harmonia e a melodia. Então, para a gente finalizar essa parte, vamos só lembrar quais são as 4 partes da música. São elas: melodia, harmonia, contraponto e ritmo. Mas a gente está falando aqui de sons, e o que vem a ser som, gente? Som são as vibrações geradas por corpos elásticos que movimentam o ar e geram e produzem ondas vibracionais, ondas sonoras. Quando a gente é criança, a gente às vezes gosta de brincar, de jogar uma pedrinha na água parada e ver aquelas ondinhas acontecendo, né? E se espalhando para todos os lados ao mesmo tempo. É o que acontece também com essa movimentação do corpo elástico com o ar, né? O ar se movimenta em forma de ondas sonoras, chegam até o nosso ouvido, batem no nosso tímpano, ele vibra e ele então gera impulsos nervosos para o nosso cérebro, que então decodifica os sons. Que lindo isso, né? O nosso cérebro então é que mata toda a charada. Muito bem, então isso é som. Mas é importante a gente estar falando sobre isso porque na música, tá? Na verdade, a gente tem 2 tipos de vibrações sonoras. A gente tem as vibrações regulares e que tem, então, alturas definidas, né? Por exemplo, na música, alguns instrumentos
são com vibrações regulares, produzem vibrações regulares. O piano, certo? Com alturas definidas. Mas a gente tem também e a gente chama as vibrações regulares com alturas definidas de sons musicais, certo? As vibrações irregulares que têm alturas indefinidas, a gente chama então de barulho. Mas a gente tem na música instrumentos que tocam, né, e produzem vibrações irregulares com alturas indefinidas, como por exemplo alguns instrumentos de percussão. O cachixi, por exemplo. Temos aqui um outro exemplo, agogô. Muito bem. Então, são essas duas formas principais de vibrações, né, de sons. Então, vibrações regulares e irregulares. Ok, pessoal? Muito bem, agora a gente vai entrar numa outra parte bem importante, que são as características do som. São 4 características que o som possui. São elas: altura, duração, intensidade e timbre. Quando a gente fala então, pessoal, de altura do som, a gente está falando da quantidade de vibrações. Quanto maior é a quantidade de vibrações, mais agudo é o som, certo? Quanto menor é a quantidade de vibrações, menor, mais grave é o som. Então a gente, quando fala de altura, está falando de graves e agudos, ok? Segunda característica do som, a gente está falando agora então de duração. Duração do som é a extensão do som, certo, pessoal? A gente está falando de tempo. Quando a gente fala de duração, a gente está falando de tempo, de extensão, de quanto tempo um som é repercutido a partir da sua fonte sonora, né? De quem produz aquele som. Duração é tempo, ok? Que pode ser longo ou curto. Aí nós vamos então para a terceira característica, que é a intensidade. Intensidade do som, é a força do som. Nós estamos falando aqui de força, de grau, de volume sonoro. Quando a gente fala de intensidade, e na vida a gente muitas vezes é intenso, em outras a vida nos obriga a ser um pouco mais suave, não é mesmo? Agora, por exemplo, a gente está tendo que ser muito forte com essa pandemia. Então, muita intensidade aí. Mas, em muitos momentos, a gente precisa de suavidade para poder seguir em frente. E na música não é diferente. Então, quando a gente está falando de intensidade, a gente está falando de força, certo? De grau de volume sonoro, de amplitude dessas vibrações. Então, o som pode ser... ou ele pode ser mais suave, mais fraco, fortes e fracos. Vamos para a última característica do som, que é, então, o timbre. O que vem a ser o timbre, gente? Timbre é a fonte sonora. Timbre é quem produz esse som, certo? Timbre, gente, é a identidade sonora. Isto é timbre. Quem produz, né? Um instrumento, a voz, um objeto. Quem é a fonte sonora? Quem produz essas vibrações? Isso é o timbre. Eu falo que o timbre é a cor, né? É a identidade. Cada um tem o seu, cada um tem a sua voz, o seu timbre vocal. Cada instrumento tem o seu som. Isto é timbre. Na próxima aula, então, a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais dos conhecimentos da teoria musical. E vejo vocês lá, então. Até mais. Um beijo.